Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para um culto de adoração. Com certeza você está aí se perguntando o que aconteceu. Sim, tivemos aí um problema tecnológico e por isso você deve provavelmente estar assistindo essa programação em um horário diferente daquele de costume. Mas enfim, hoje é terça-feira, eu preciso dar alguns recados rápidos para vocês. Amanhã, que é quarta-feira, o nosso culto vai ser diretamente de lá da igreja do Jardim Té, justamente às 20 horas. Com certeza tem alguém aí que nos acompanha de longe e pensando nisso, nós também vamos transmitir o nosso culto de lá. Você que é membro de nossa igreja, você que tem tempo para estar lá às 20 horas, e esteja lá na nossa igreja amanhã às 20 horas. Você aí que nos acompanha de longe, no mesmo horário, às 20 horas, nós também estaremos transmitindo, tanto pelo Facebook, também como aí pelo YouTube. Só relembrando, nós pedimos que você aí nos siga no Facebook e também se inscreva em nosso canal no YouTube. Nós temos alguns desafios para hoje, mas esse desafio nós só vamos revelar após a mensagem do pastor. Hoje quem prega para nós é o pastor Giovan Monteiro, ele que está lá nos Estados Unidos, e daqui a pouco ele chega aí para se apresentar da onde ele vem, o que ele está fazendo lá, e daí por diante. Mas antes disso, nesse momento é a hora da nossa oração. E aí eu vou convidar você aí, aonde você estiver, como você estiver, a fechar os seus olhos, porque nós vamos orar a Deus agora para o início aí do nosso culto. Nós já cantamos, tivemos aí o nosso hino, agora é hora de nossa oração. Então, feche os seus olhos aí do jeito que você estiver e leve os seus pensamentos ao Criador. Grandioso Deus, muito obrigado pela misericórdia, pelo amor incondicional que o Senhor tem por cada um de nós. Queremos, nesse momento, entregar a nossa vida em Tuas mãos, pedir que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha falar à nossa família e possa fazer com que nós sintamos o desejo de cada dia estar mais perto de Ti. Senhor Jesus Cristo, nessa noite que o Senhor derrame as Suas bênçãos para cada uma das famílias que estão, neste momento, também junto conosco, prestando um culto a Ti, que o Teu Espírito Santo derrame as Tuas bênçãos de misericórdia e faça com que elas se sintam felizes e alegres em Tua presença. Nessa noite, nós pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, aceite os nossos louvores, aceite a nossa adoração, que possa chegar até Ti com um cheiro suave e agradável. São favores que nós te pedimos, Jesus Cristo, em Teu santo e bendito nome. Que o Senhor esteja nesse momento com o pastor Giovan, que ele possa falar usado pelo Teu Espírito Santo, que as palavras dele possam vir de encontro às necessidades do coração de cada um das pessoas que estão nos acompanhando nessa noite. Te pedimos, Jesus Cristo, em Teu nome. Amém. Muito bem. Só lembrando que no final nós teremos os desafios que você deve cumprir aí durante a semana, e também nós teremos a oração pelas famílias, isso lá no final. Então, quando acabar aí, você não vai embora, fique até o final, que a programação continua. Então, nesse momento, é a vez do pastor Giovan, como eu já disse, que está falando para nós lá dos Estados Unidos, e agora é a oportunidade, nós vamos dar a oportunidade para que ele fale de onde ele vem, aonde ele estava atuando aqui, o que ele está fazendo lá, e aí já também iniciar aí com o seu sermão. Pastor, desde já, muito obrigado por aceitar aí o nosso convite, pela disponibilidade em nos ajudar, em fazer com que a nossa igreja aqui esteja mais perto de Cristo. Nesse momento, então, está com o senhor agora. Ok, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando de um movimento tão fantástico como esses 10 dias de oração, que eu também estou fazendo aqui na minha igreja, nós estamos fazendo nas famílias,
que é realmente um movimento que tem por objetivo, né, levar nossas famílias para mais perto da cruz de Cristo. Bom, atualmente eu sou pastor aqui da Igreja Brasileira, a Dallas Lighthouse Brazilian Church, em Dallas. Não é uma igreja grande, né? Se você comparar com os tamanhos das igrejas que você tem por aí, é uma igreja de imigrantes. Nós temos na nossa igreja mais ou menos 180 pessoas, mas também é uma membresia mixigenada, porque nós temos brasileiros, lógico, mas também temos um bom grupo de hispanos que participam conosco, que têm ido para lá, se sentem bem, são especialmente hispanos da América do Sul, né? Ficam mais perto da nossa cultura, e alguns tem americanos, tem alguns europeus também, então nós temos uma membresia bem diversificada, quase uma igreja internacional dentro dos Estados Unidos, o que é uma coisa que não é muito incomum aqui a propósito. Você tem muitas igrejas multiculturais dentro dos Estados Unidos. Eu cheguei aqui em outubro de 2018, né, com a minha família, e estamos aqui então desde 2018. Só que antes de vir para cá eu não estava no Brasil. Antes de vir para cá, eu havia passado 6 anos como missionário no Egito, na cidade do Cairo, capital do Egito, e tive a oportunidade ali no Egito de poder trabalhar na missão, de conhecer um pouco mais dos desafios que a missão nos oferece, e então fiquei muito feliz quando eu vi o tema, né, de hoje. Fala a missão da família, porque é um tema que me agrada muito e que tem muito a ver com a realidade do que eu vivi nos 6 anos em que nós ficamos ali no Egito. Antes de sair do Egito para cá, antes de ir para o Egito, aliás, eu estava na região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu era pastor da Igreja da Floresta, em Porto Alegre, né? E eu sou do Espírito Santo, sou capixaba, minha esposa é gaúcha, mas todo o meu ministério foi na região sul do Brasil, começando no Paraná, onde os meus 3 filhos nasceram, depois no Rio Grande do Sul, e depois, então, Egito, e agora aqui nos Estados Unidos. E, mais uma vez, cumprimento aos queridos irmãos da igreja do Jardim Esther, né, é o que eu tenho aqui, que Deus possa abençoar ricamente vocês. Como eu disse, eu fiquei muito feliz quando eu vi esse tema, porque é um tema que tem muito a ver comigo, né, a falar de missão. Eu quero começar lendo o texto. Eu sei que a maioria de vocês tem o sermonário, vocês estão usando o sermonário, né, pelas manhãs em casa, e a gente está fazendo aqui meio recapitulação. Vamos passar aqui juntos alguns pontos que realmente me chamaram a atenção. Eu tenho certeza que deve ter chamado a atenção de vocês também. Eu quero começar com o texto de Romanos, capítulo 10, do verso 13 até o verso 15, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Nós usamos muito esse texto de Paulo para falar do contexto de missão. É muito usado. Inclusive, quando nós fomos enviados para o Egito como missionários, foram 4 pastores, houve um momento especial lá na divisão sul-americana, e esse texto foi usado, né, como base do sermão que foi feito pelo pastor Herto: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que anunciam as coisas boas. Mas esse texto ele não se aplica, e a gente sabe disso, ele não se aplica somente àqueles que são os missionários que vão para outros lugares, aqueles missionários que são enviados. Não, ele se aplica a toda e qualquer pessoa que aceita a mensagem do Evangelho, né? Porque, como diz, tem um texto que a irmã White tem, inclusive o texto está aqui no sermonário, né? Todo aquele que nasce no reino de Deus, ele nasce como missionário. Mas vamos aqui para essa expressão missionário. A gente fala de missão, o missionário, a missão da igreja, a missão das pessoas, a missão dos indivíduos, e hoje nós vamos falar sobre a missão da família. Olha que maravilhoso, a família também tem uma missão. E aqui no sermonário, nós nos falando
da expressão, né? A palavra missão, ela vem do latim missio, que significa ação de enviar, quando você envia alguém, né? Daí vem a palavra míssel, né? Os mísseis que estão lançados, tudo aquilo que vem relacionado a isso. A palavra é míssel. Então, o missionário é aquele que foi enviado, né? Foi enviado para fazer algo. Ele foi enviado para fazer algo diferente. E não há um ponto de partida melhor para a missão do que dentro da nossa casa. Às vezes a gente se esquece desse campo missionário que nós temos. Às vezes nós estamos tão preocupados em atingir as pessoas fora, em levar a mensagem para fora, para aqueles que não conhecem, e essa é a essência da missão. Mas hoje nós vamos estudar e vamos discutir aqui essa aplicação da palavra, do contexto de missão dentro da nossa família, que é o nosso melhor campo de trabalho. Se a família não tiver uma missão, se ela não estiver envolvida em uma missão, ela está faltando com vamos dizer assim, com um aspecto muito claro do porquê as famílias existem, do porquê Deus criou as famílias. Porque se eu não tenho condições de pregar dentro da minha casa, se eu não tenho capacidade de pregar dentro da minha casa, como é que eu terei condições de pregar para quem está lá fora? Sabe, porque às vezes a gente, quando você prega lá fora, né, vai fazer uma série de evangelismo, vamos fazer um projeto de evangelização do bairro, da região, da cidade. Às vezes você mora numa cidade pequena, da cidade, às vezes você vamos fazer, vamos lá. Mas lá as pessoas estão vendo o eu que eu estou apresentando. Mas quando eu estou dentro de casa, não tem como eu tentar disfarçar, não tem como eu tentar fazer de conta, porque as pessoas da minha família conhecem o meu verdadeiro eu, né? E eles veem coisas em mim e veem coisas em você que às vezes nós mesmos não vemos em nós. Então, a autoridade que eu tenho para pregar para as pessoas lá fora, ela começa quando eu tenho autoridade para pregar dentro de casa. Para pregar aos estranhos, primeiro eu tenho que pregar aos conhecidos, aqueles que são mais próximos de mim, a minha família. Então, existe uma missão a ser cumprida dentro de casa, né? A nossa família, os nossos parentes, aqueles que são os mais próximos, ou quem sabe os mais distantes, eles precisam conhecer essa mensagem que eu tenho. O autor do sermonário de hoje, ele nos fala de que quando nós, e ele mostra claramente que quando nós falhamos nesse processo, tudo fica prejudicado, né? Não é só a família que fica prejudicada, tudo fica prejudicado. Quando nós vamos para a história do povo de Israel, nós percebemos isso muito claramente, né? O povo que foi para o Egito, lá, quando José estava lá, a família de José que veio, esse povo que cresceu, se tornou uma multidão muito grande, esse povo chegou a um ponto em que eles não se lembravam mais de Deus. Agora você imagina, eles estavam ligados diretamente a um dos patriarcas, que era Jacó, o pai de José. Depois de um certo tempo, esse povo escolhido de Deus, o povo de Deus, eles perderam esse contato, eles não tinham noção de quem era Deus. Quando Moisés retorna ao Egito para falar, eles questionaram Moisés, e mesmo a gente sabe a história, durante o deserto, como eles questionaram Moisés, até muitos querendo até voltar para o Egito, porque a relação deles com Deus já não existia. Por isso que Deus refaz a aliança no Sinai, relembra o povo de que ele tinha uma aliança com eles, porque esse povo havia esquecido de Deus. Infelizmente, nós sabemos que por causa da incredulidade dessas pessoas, praticamente todos eles morreram no deserto, ficando, né, Josué e Caleb em sua casa, que foram os que entraram na Terra Prometida.
Ou seja, aquele povo que saiu com a missão de voltar para a Terra Prometida, ele não entrou, entrou os seus descendentes. Então, a geração que entrou em Israel foi a geração que nasceu no deserto, né? Agora, curioso que nós vamos lá para o livro de Juízes falar sobre o povo que havia conquistado a terra. Essa geração que nasceu no deserto, que viu os milagres, que conhecia a história, que vivenciou a história, que entrou na terra, que conquistou a terra, eles se esqueceram de Deus novamente. Voltaram a se esquecer de Deus novamente. Chegou a um ponto em que uma geração inteira não mais conhecia a Deus. E isso é drástico, porque eles não estavam seguindo uma orientação de Deus, de que era que vocês de manhã, à noite, né, assentados, andando, amarrem na sua testa, mas falem para os seus filhos, preguem para os seus filhos, digam para eles as maravilhas, essas palavras que eu tenho dito para você, né? O texto está lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 9. Ou seja, essa geração que deveria manter esse costume de pregar o evangelho, de pregar a mensagem, de não fazer com que a mensagem de Deus morresse dentro de casa, foi a geração que fez com que a geração seguinte não conhecia mais a Deus. Isso é drástico, e isso deve nos alertar. Nós devemos colocar uma bandeira vermelha nessa situação e pensar, poxa vida, será que eu estou cumprindo o propósito que Deus tem para a minha família? Que é, primeiramente, manter a mensagem dentro, não deixar que os meus filhos se desviem, meus netos, aqueles que estão ligados a mim, mais próximos. Será que eu não sou esse tipo de herdeiro que não está passando essa tocha para frente, para a geração seguinte? Nós temos que ter muita atenção para esse detalhe, né? No livro Parábola de Jesus, a irmã White tem um texto, eu gostaria de ler esse texto, muito lindo, que diz: a educação e instrução dos filhos para serem cristãos é o mais elevado serviço que os pais podem prestar a Deus. É uma tarefa que requer paciência, esforço de toda a vida, diligente e perseverante. Pela negligência desse trabalho, a nós confiados, provamo-nos mordomos infiéis, e Deus não a desculpará. Olha aqui que tremendo, veja, não é uma tarefa simples mesmo, não. Aqueles que são pais sabem disso. Eu tenho 3 filhos, meu mais velho vai fazer 21 agora em abril, o do meio vai fazer 19 em agosto, e a menorzinha vai fazer 15 agora em abril. Não é uma tarefa fácil, né? Você passar essa tocha, manter-se ligado, manter sua família nesse propósito. E hoje eu percebo o quão importante foi a educação que eu recebi da minha mãe, né, que se manteve firme em passar essa tocha, em manter os princípios, em manter os filhos na igreja, todas as lutas que ela teve, né? O meu pai não era da igreja, meu pai não era adventista, meu pai se batizou depois que eu já havia me tornado pastor. Então, hoje eu percebo o quanto a minha mãe teve que lutar para que isso não morresse, porque hoje eu e a minha esposa temos essa missão pela frente, de manter os nossos filhos, de manter a mensagem no coração deles, e é esse apelo que Deus faz para mim e para você, que é pai de família, você que é pai, que é mãe, você que cria os seus filhos, né? Ou, às vezes, hoje as avós estão criando os filhos. Nós temos essa missão de não deixar a chama do evangelho morrer na geração dos nossos filhos. Nós não podemos deixar isso acontecer, até porque nós estamos num momento crítico da história desse mundo. Nós estamos nos últimos instantes da história desse mundo. Nós estamos aqui para levar o evangelho de uma maneira como nunca aconteceu. E os nossos filhos irão cumprir a profecia de Joel 2, eles serão aqueles que profetizarão, que falarão, que pregarão, mas nós não podemos deixar essa chama morrer na vida deles. E não tem como fugir dessa responsabilidade. Ela está sobre mim, que sou pai, está sobre você, que é pai, que é mãe, ou que cria os filhos, ou que cria as crianças. Nós
temos a missão de não deixar morrer na nossa na geração seguinte essa mensagem maravilhosa. É uma obra maravilhosa. E é uma obra, né, há textos aqui do irmão White dizendo que é uma obra que os anjos desejariam fazer. Olha só, hein? Os anjos teriam vontade de fazer essa obra, mas Deus deu a mim e a você esse privilégio, né? Criar os filhos, criar uma geração que acredita e que continua levando a mensagem do Evangelho. O grande patriarca do cristianismo, né, Santo Agostinho, ele convidou os pais de família a exercer um ministério sacerdotal em seus lares, né? Recai sobre nós essa missão, nós não temos como fugir dela. E aí nós vemos que, quando nós falamos de missão dentro de casa, é porque nós temos na nossa família, não é só o primeiro campo de atuação, é também o maior e o mais importante campo missionário. É o lugar onde nós temos mais motivação, porque são os nossos filhos, né, é o nosso sangue, os nossos herdeiros, mas é o lugar onde nós temos mais liberdade e mais oportunidade de pregar o Evangelho. Quando eu estava no Egito, eu fiquei lá por 6 anos. Nossa função lá, primeiramente, era de criar um local, um centro de apoio, um centro urbano, para que a gente pudesse fazer algum contato com a população, com a comunidade do local, né? O Egito é um país muçulmano, 90% da população é muçulmana, é um país onde as leis civis são baseadas nas leis islâmicas. Então, uma das coisas que chamou atenção, é que no Egito é proibido você pregar o Evangelho. É proibido um cristão pregar o Evangelho. Um cristão não pode fazer estudos bíblicos publicamente, porque por lei é proibido que um muçulmano se converta para o cristianismo. Isso não é possível. A lei não permite que isso aconteça. Então, eu trabalhei nesses últimos 6 anos lá no Egito, onde a liberdade para pregar o Evangelho era uma coisa que não existia. E eu vou dizer para você como é difícil você viver em uma sociedade onde a pregação do Evangelho não é permitida. É terrível, porque a pregação do Evangelho tem que ser o motor da nossa vida, tem que ser aquilo que nos motiva, tem que ser aquilo que nos leva, que dá esperança, que dá gás para a gente poder sair, fazer e acontecer, porque a pregação do Evangelho é a grande motivação, a grande esperança da nossa vida. E lá isso era proibido. Não podia se fazer. Qualquer coisa que se fizesse nesta linha, você tinha que ter muito cuidado, muita atenção, não era para qualquer um, não era para qualquer pessoa, não podia ser livremente, tinha que ser muitas vezes escondidos. Eu dei estudos bíblicos escondido, trancado em quartos, uma pessoa passando o maior aperto. A nossa igreja, a nossa sociedade, a nossa sociedade está carente de ouvir a mensagem. A nossa sociedade atual está carente de ouvir a mensagem. E cabe a mim e a você essa missão, a missão de pregar. E não há lugar onde nós temos mais liberdade de pregar do que dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Primeiro lugar, e às vezes nós estamos negligenciando esse nosso objetivo, essa nossa missão, que é pregar para os nossos filhos. O lar é o primeiro campo missionário. As primeiras pessoas a ouvirem o nosso testemunho devem ser nossos filhos. As primeiras pessoas que estarão vendo as nossas atitudes são aqueles que realmente estão ao nosso redor. Porque, como eu disse antes, são eles realmente aqueles que estarão nos vendo do jeito que nós somos, sem tentar parecer ser diferente, sem tentar ser alguém diferente. Não, nós estamos desnudos, nós somos o que nós somos. Por isso daí também vem a grande responsabilidade, né, de pregar para essas pessoas.
O nosso lar não é só o primeiro, mas ele também é o maior campo missionário, né? E a gente sabe disso. Até há uma estatística aqui que é apresentada que 85% dos missionários, ou até os pastores, os líderes de igreja, eles aceitaram a pregação do evangelho bem pequeno, né? Na tenra idade. Há um estudo feito aqui nos Estados Unidos que mostra que praticamente 94, 93% das pessoas que estão na igreja hoje, elas conheceram o evangelho até os seus 13 anos de idade. Até os seus 13 anos de idade. Aí vem a importância de você ensinar a criança, né, aquilo que o famoso verso, né, do salmista, né, ensina a criança, de Salomão, ensina a criança no caminho em que deve andar, né, no caminho, ou seja, esteja junto, esteja com ele, passando pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades. A família é o grande celeiro para a formação de líderes, para a formação de pessoas capacitadas, para a formação daqueles que estarão continuando a levar essa mensagem maravilhosa. Portanto, quando a família é evangelizada, quando a família é consagrada, quando a família é santificada, nós teremos famílias fortes. E famílias fortes produzem sociedades fortes. Não pensem vocês que todos os problemas que nós estamos vendo na sociedade acontecer não começaram dentro de casa. Claro que começaram. Os grandes problemas da humanidade que você vê por aí, a corrupção, a imoralidade, né, a mentira, a violência, começa dentro de casa. A sociedade é o espelho das famílias. A intolerância que as pessoas estão tendo hoje umas com as outras. As famílias melhores produzem uma sociedade melhor. E, logicamente, uma igreja melhor. Não tem como fugir dessa nossa missão. E a partir do momento em que a nossa família está preparada, em que a nossa família recebeu a mensagem, agora ela está pronta, aí ela vai cumprir a sua missão. Como família. Então, eu tenho uma missão dentro da minha casa, com os meus filhos. Você que é um chefe de família, que você que é um responsável na família, pai, mãe, você tem a sua missão dentro de casa. E a partir do momento em que essa família está agora estabelecida, essa família está consagrada, está santificada, porque o pai orou, o pai se santificou, o pai pregou, essa família agora tem uma missão na comunidade que ela está envolvida. E isso é fantástico, porque é a missão que não para. Agora, a família vai levar essa mensagem para aqueles que a rodeiam. E nós sabemos disso, como é importante. E por isso que é importante nós destacarmos. Não adianta a gente querer ir lá fora, pregar, falar, se dentro de casa nós ainda não falamos. E esse foi o conceito que o próprio Cristo, né, usou. Ele foi primeiro aqui em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existe uma ação que sai de dentro do núcleo e vai se espalhando. Você não sai lá na última camada para fazer o trabalho. Não, você tem que fazer aos poucos. É como uma onda que vai crescendo. É o que eles chamam, muitos chamam, né, é o método da cebola. Quando você corta uma cebola de cabeça pela metade, ela é composta de anéis. Você tem um núcleo, outro anel, o maior. E assim a pregação também começa no núcleo e vai se expandindo, até que encha toda a terra. Se a minha família, se o núcleo está corrompido, todo o restante vai sair corrompido. Se a minha família não está preparada, não está ali pronta para cumprir a missão, vai ser difícil continuar a missão. A cebola vai sair com falhas, né? O último anel não vai estar perfeito. Então, a partir do momento em que a minha família está voltada para Deus, está consagrada, aí então ela tem o quê? Uma missão a cumprir na comunidade. Para a vizinhança, para o bairro, para a cidade. Ela vai agora ser uma bênção para todos. Aí nós podemos fazer nossos convites, que as pessoas vão aceitar,
vamos poder ajudar, nós vamos poder orar para as pessoas. Você que tem o celular, você vê que tem aqui várias ideias do que você pode fazer, o que a sua família pode fazer para que ela possa ser uma bênção para as pessoas. A família salva sempre buscará uma oportunidade de falar de Cristo e de levar a salvação. E isso é nascer no reino de Deus como missionário. Sabe, às vezes a gente pensa assim, não, ser missionário é só quem foi lá para longe, no caso como eu e minha família fomos. Não, nós somos uma espécie de missionários, aqueles que são enviados. E eu fui enviado como família. Minha família foi para ser um núcleo de bênçãos na nossa região. Mas primeiro essa semente teve que ser plantada no coração dos meus filhos, para que eles abraçassem essa missão também. Não adiantava só eu e minha esposa termos os nossos sonhos e os nossos filhos não comprarem essa ideia. Eles não aceitarem também esse desafio. E eles aceitaram, eles abraçaram essa missão. E nós somos lá como família, ser uma bênção para as pessoas. Mas é uma missão fácil? Não, não é uma missão fácil. Mas Deus quer que eu e você façamos o nosso papel. Porque esse é um trabalho que nunca termina. Você sabe disso, né? A missão de ser pai e ser mãe, ela nunca acaba, né? Mas a vida toda. Mesmo depois, minha mãe, coitada, está lá com 77, 78 anos, né? Ela ainda está preocupada com os filhos, então agora vem preocupação com os netos e com os bisnetos que virão. Porque isso é o aspecto da família, uma família que está unida. Que Deus possa usar a tua família para ser uma bênção. Aí, no Jardim Esther, aí onde você está localizado, onde a sua igreja está localizada, que Deus possa usar você para ser uma bênção como você tem sido. Que a sua família esteja consagrada aos pés da cruz. Que a sua missão dentro da sua família seja concretizada. E você possa, junto agora com a sua família, concretizar a missão de continuar pregando o evangelho à sua comunidade, abençoando aqueles que te conhecem, aqueles que estão ao seu redor, para que realmente a tua família, a minha família, possa ser uma bênção na vizinhança que nós estamos. Que Deus esteja com vocês, que Deus derrame as bênçãos dele sobre cada um de vocês. É o meu desejo, a minha oração nesta noite. Amém. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelo cuidado, pela proteção. Mas, acima de tudo, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado a nossa casa, a nossa família, tem derramado sobre nós as tuas bênçãos, fazendo com que sejamos, ó Pai, realmente uma bênção para as pessoas. Ó Pai, nós colocamos diante de Ti todas as famílias da Tua igreja. Em especial, eu oro pelas famílias aí do Jardim Esther. Tu sabes a missão que eles têm pela frente, Tu sabes os desafios que eles enfrentam dentro das suas casas. E nós Te rogamos e suplicamos, ó Pai, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos, que a chama do Evangelho, a tocha da verdade, possa estar sendo passada de geração após geração, para que o Seu nome não seja esquecido, mas acima de tudo, que a Tua mensagem continue ardendo no coração de cada um dos Teus filhos e filhas dessa igreja, dessa comunidade, para que eles possam continuar sendo uma bênção onde quer que eles estejam. Fica conosco, nos abençoe, nos guarda de pé em nome de Jesus. Amém, Pai. Agradecemos o pastor Giovan pela mensagem inspirada vindo dos céus, para que a nossa igreja aí estivesse mais perto de Deus. Muito bem, neste momento nós vamos para o desafio da noite. Antes de falarmos qual é o desafio, nós vamos agradecer também a todas as pessoas que não fazem parte de nossa igreja, do Jardim Esther, mas têm nos acompanhado. Tem bastante pessoas nos acompanhando. Que Deus possa abençoar você e sua família. E aí, como eu já falei no início, a partir de amanhã, nossa programação é na igreja. Então, você esteja lá às 20 horas. Mas também nós faremos a nossa transmissão. E aí é onde já entra o desafio, você, membro da igreja do Jardim Esther. O desafio é, você durante essa semana foi desafiado a orar por alguém, a ligar para ele e falar que você está orando por ele, a convidá-lo a participar de nossas transmissões. E o desafio de hoje é que você convide ele a continuar assistindo a nossa programação amanhã.
E se ele entrar na nossa programação amanhã e escrever que foi convidado por você, citar o seu nome lá, olha, eu fui convidado por fulano, você vai ganhar um brinde e ele também. E esse, olha só, um desafio, você convidar as pessoas a assistir a nossa programação e escrever lá que foi convidado por você. Você vai receber um brinde e ele também, tá vendo só? E agora a nossa oração de hoje, a oração pelas famílias, é justamente baseado no que o pastor falou agora. A oração é para que o discipulado seja uma realidade na nossa família. Está disponível para que Deus nos use, para que outras pessoas tenham essa mesma esperança que nós temos. É essa oração, é nesse propósito que nós vamos orar hoje, agora, e logo depois nós temos aí o hino final. Muito bem. Vamos orar então, do jeito que você estiver, como estiver, feche os seus olhos e vamos clamar ao Espírito Santo. Grandioso Deus, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela misericórdia que o Senhor tem por nós, pelo cuidado, pela proteção. Queremos agradecer porque nós estamos vivendo em um país que ainda nós temos a liberdade de pregar, de falar de Ti, de falar da Tua misericórdia, de falar da salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, de falar da eternidade, de falar dessa esperança que temos. E nessa noite, Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito atue no coração de cada um de nós que aqui estamos, no coração de cada uma das famílias do Jardim Esté e de cada uma das pessoas que estão acompanhando a sua programação. Coloque em nosso coração o desejo de ser Teus discípulos, de viver de forma que a Tua presença seja notada em nossas vidas, que até mesmo sem nós falarmos nada, as pessoas possam ver o Teu amor e a Tua misericórdia. Senhor Jesus Cristo, que ser discípulo seja uma realidade na família, em cada uma das famílias aqui da nossa igreja, e também do nosso distrito, e também das outras pessoas que estão nos acompanhando, que elas também possam sentir o desejo de ser uma testemunha Tua. Por isso te pedimos, Senhor Jesus Cristo, o Teu poder, que o Teu Espírito Santo diariamente nos capacita e nos conceda o poder para escolhermos viver de forma que a Tua presença seja notada em nossas vidas. Esses favores nós te pedimos, nós te suplicamos, sem mérito nenhum, mas pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, tenham todos uma ótima noite. Neste momento agora nós vamos cantar o hino final e aguardamos você amanhã lá na igreja do Jardim Esté às 8 horas. E você que não poderá estar lá, acompanhe a nossa transmissão também a partir das 8 horas. Uma ótima noite a todos, fiquem com Deus. Abraço. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, a alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração. Sinto amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, a alegria de vê-lo aqui.